Bem, então, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 8, tá certo? Do Hibber, tá? Então, gravando essa aula aqui para meus alunos de engenharia naval. E você que venha assistir, né, essa videoaula, essa videoexplicação, seja bem-vindo, tá? Mas quero dizer que ela é específica para meus alunos de engenharia naval, tá certo? Bem, eu vou tirar aqui minha foto para explicar, tá certo? Continuação do capítulo 8, tá? Da aula passada. Então, estado de tensão provocado por cargas combinadas. Então, eu vou ler aqui para a gente se posicionar no que o Hibber está explicando. Então, nos capítulos anteriores, desenvolvemos métodos para determinar as distribuições de tensão em elementos sujeitos a uma força axial interna, uma força cortante, um momento fletor ou um momento de torção. Mais frequentemente, no entanto, a seção transversal de um elemento está sujeito a vários tipos de carregamento simultaneamente. E como resultado, o método de superposição, se aplicável, é usado para determinar a distribuição de tensão resultante provocada pelas cargas. Na aplicação, primeiro se determina a distribuição de tensão devido à carga e depois supõe-se essa distribuição para determinar a distribuição de tensão resultante, como mencionamos na seção 4.3. O princípio da superposição é usado para essa finalidade, desde que exista uma relação linear entre as tensões e as cargas. A geometria do elemento também não deve sofrer mudanças significativas quando as cargas são aplicadas. Essa condição é necessária a fim de assegurar que a tensão produzida por uma carga não seja relacionada à tensão produzida por qualquer outra carga. A discussão vai se limitar à satisfação desses dois critérios. Certo? Aqui na figura ele mostra uma chaminé. Está escrito assim: essa chaminé suporta as cargas combinadas de vento e peso. É importante investigar o esforço de tração, visto que a alvenaria resiste pouco a ele. Então é aquilo, né, como a gente vem falando, né, no curso de engenharia, né, essa parte de estrutura, que o concreto ele resiste muito à compressão, mas resiste pouco à tração, tá certo? Aqui no caso, essa chaminé, você andando aí pela estrada, né, pela parte rural, você vai ver muitos tipos de chaminé, tá certo? Que aquelas fábricas de tijolo, telha, né, elas normalmente têm essa chaminé feita de alvenaria. Então, ela suporta cargas combinadas de vento e peso, né? Então, o peso próprio dela é a carga, tá? E o vento que vem a bater, né, nas paredes dela tende a causar uma flexão, né? Então, vai haver uma parte de compressão e uma parte de tração devido ao vento, tá? Então, ela vai resistir muito bem à parte de compressão. Já de tração, ela vai ter problemas, tá certo? Com relação ao peso dela, resiste tranquilamente. Então vamos ver aqui o que ele fala sobre procedimento de análise. O seguinte procedimento fornece a maneira geral de estabelecer os componentes de tensão normal e cisalhamento em determinado ponto do elemento, quando este está submetido a vários tipos diferentes de cargas simultaneamente. Supõe-se que o material seja homogêneo e comporte-se de maneira linear elástica. Além do mais, o princípio de Saint-Venant requer que o ponto em que a tensão seja determinada esteja afastado de quaisquer descontinuidade da seção transversal ou nos pontos de aplicação da carga. Então, a carga interna. Seccionar o elemento na perpendicular ao seu eixo, no ponto em que a tensão deve ser determinada, e obter os componentes da força normal e da força cortante resultante.
bem como os componentes do momento fletor e de torção. Bem, a gente não está falando de inglês aqui, né? Estamos falando para pessoas que são regulares no curso, que estão sabendo o que eu estou falando, tá? Então, os componentes da força devem atuar através do centroide da seção transversal e os componentes do momento devem ser calculados em torno do eixo do centroide, que representam os eixos principais de inércia da seção transversal. Então, a tensão normal média. Calcular o componente da tensão associada a cada carga interna. Em cada caso, representar o efeito com uma distribuição de tensão que atua sobre toda a área da seção transversal ou mostrar a tensão em um elemento do material localizado em um ponto específico da seção transversal. Então, força normal. A força normal interna é desenvolvida por uma distribuição uniforme da tensão normal determinada por sigma igual a P sobre A, onde P é a carga, A é a área da seção transversal. Força cortante. A força cortante em um elemento submetido à flexão é desenvolvida por uma distribuição da tensão de cisalhamento determinada pela fórmula do cisalhamento, isso foi visto no capítulo 7, que é tal é igual a QV sobre T, onde V é a força cortante, que momento estático e momento de inércia, T, espessura, né, o thickness, tá certo? Onde está sendo o ponto em que está sendo calculado. É uma pena que quando a gente está gravando aparecem essas notícias toda vez, né? É assim mesmo. Entretanto, deve-se ter cuidado especial ao aplicar essa equação, como observado na seção 7.3. Agora, o momento fletor. Em elementos retos, o momento fletor interno é desenvolvido por uma distribuição da tensão normal, que varia linearmente de zero no eixo neutro até o máximo no limite externo do elemento. A distribuição de tensão é determinada pela fórmula da flexão, sigma igual a menos my sobre I, onde m é o momento de inércia, y é a distância do eixo neutro até a borda e é o momento de inércia. Se o elemento for curvo, a distribuição de tensão não é linear e determinada por tal é igual a my, que multiplica AE, que multiplica R menos Y, né? Fecha parênteses e fecha o colchete aqui, tá? Momento de torção. Em eixos circulares e tubos, o momento de torção interna é desenvolvido por uma distribuição da tensão de cisalhamento que varia linearmente da linha de centro do eixo até o máximo, no limite externo do eixo. A distribuição de tensão de cisalhamento é determinada pela fórmula da torção, tal é igual a Tp sobre J, onde T, tá certo, é o torque, tá? J é o momento polar de inércia. Se o elemento for um tubo de paredes finas fechado, usar tal igual a T sobre 2 a M vezes T. Então isso aí tudo já foi visto, né, nos capítulos anteriores do Hibbeler, tá? E já foi dado em sala. Então, é como eu falei, né? As pessoas já estão sabendo do que eu estou falando, no caso de ser meus alunos. Então, vasos de pressão com paredes finas. Se o vaso for um cilindro de parede fina, a pressão interna P provocará um estado de tensão biaxial no material, tal que o componente da tensão circunferencial será σ1 igual a PR sobre T e o componente longitudinal da tensão σ2 igual a PR sobre 2T, que foi desenvolvido na aula anterior. Se o vaso for uma esfera de parede fina, o estado de tensão biaxial será representado por dois componentes equivalentes, cada um com intensidade σ2 igual a PR sobre 2T, também foi visto na aula anterior. Superposição. Uma vez que os componentes da tensão normal e desses elementos de cada carga tenham sido calculados, usar o princípio da superposição para determinar os componentes resultantes das tensões normal e desses elementos. Representar os resultados em um elemento do material localizado no ponto ou mostrá-los com uma distribuição de tensão, atuando sobre a área da seção transversal do elemento. Então essas foram as diretrizes, né, que ele explica aqui como é o procedimento para análise.
E como aqui de acordo com o Ribla, a melhor forma de você visualizar isso é através de um exercício, tá certo? Então olha só, vamos analisar esse exercício aqui, o 8.2, que é um exercício de fixação, fixação da teoria. Então aqui você está vendo um pilar e existe uma carga aplicada, né, bem no meio, né, no meio, né, do pilar, tá, olhando aqui em um certo eixo e deslocado de 5 pol, né, do outro eixo. Aqui no caso da figura ele não botou o eixo X e Y, mas vamos supor que o X seja o que sai da folha e o Y seja o que seja paralelo à folha. Então, o momento que causa em torno do eixo X seria 150 libras vezes 5 polegadas. E o momento que causa sobre o eixo Y seria nulo porque está aplicado em cima do eixo, né? Então vamos ver aqui o que ele está falando. Uma força de 150 libras é aplicada na borda do elemento mostrado na figura 8.3a. Desprezar o peso do elemento e determinar o estado de tensão nos pontos B e C. Tá? Muito bem, então está aqui o ponto B e o ponto C mostrado, né, no pilar, tá? Da figura A. Então, muito bem, então vamos ver como é que ele faz a solução. Cargas internas. O elemento foi seccionado através de B e C. Então, nesse ponto BC, dá um corte, tá certo? Vai ser seccionado aí. Para o equilíbrio da tensão, deve haver uma força axial de 150 libras atuando através do centroide e um momento fletor de 750 libra-pol em torno do eixo do centroide, ou eixo principal, certo? Ok? Que nada mais é do que 5 vezes 150, tá certo? Então, fica assim, ó. A carga aplicada lá no canto, contrabalanceando com ela, uma força, né, normal de 150 libras, contrária a 150 da carga aplicada, e o momento 750, que é justamente o momento causado de 5 vezes 150, tá certo? Então, aplicado bem no centroide. Então, calcula, aí vamos lá, componente da tensão. Primeiro, a força normal. A distribuição uniforme da tensão normal devido à força normal é mostrada na figura 8.3c, tá certo? Então, 8.3c, 8.3c, tá aqui, ó. 8.3c, tá vendo? Tá vendo que ela é uma distribuição, né, igual, né? Totalmente mostrada na figura, ela é totalmente uniforme, né? Que é P sobre A, que é 150 dividido pela área. Quanto é que a área só vê aqui, ó. 10 vezes 4 é 20, né? Então aqui, ó, 10 vezes 4, 10 vezes 4 é 20, 10 vezes 4 é 40, né? Então 150 dividido por 10 vezes 4. Né? Então 150 dividido por 40 dá 3,75 PSI, tá certo? Pound Square Inch, né? Que é libra por polegada quadrada. Tá? Então, há outro tipo de carregamento, é o momento fletor, tá? Que é 750 libras. Então, qual é o tipo de equação que usa? Sigma máximo é mc sobre I. Então, vamos ver o que ele escreve aqui, momento fletor. A distribuição da tensão normal devido ao momento fletor é mostrado na figura 8.3d. Então, primeiro vamos mostrar como é que é feito o cálculo. A tensão máxima é mc sobre I. M é o momento, tá certo? Que é 150. O C é a distância da linha neutra à borda, tá certo? No caso aí seria 5, tá certo? Aqui, ó, da linha neutra. 5 polegadas. Então, 5 polegadas aqui. Dividido pelo momento de inércia, que é BH3 sobre 12. Então, B é 4, né? E a altura aqui é 10, né? Então, fazendo essas contas, vai dar 11,25 PSI, tá certo? Aqui, tá certo, tá? Que é unidade de tensão, tá? Muito bem. Então, nós já temos aqui
a tensão máxima devido ao momento. Então, como é que fica, tá certo? A distribuição. Então, nós já sabemos aí que a tensão, né, na linha neutra, no caso, o neutro é 0 e o máximo nas bordas. Então, fica 11,25, né, de acordo com como ele está sugerindo aqui, ó. Você vê que no ponto B ele está sob tração e no ponto C está sob compressão, né? Tá certo? Então, por isso que as setinhas estão aplicadas nessas direções, tá? Então, fica esse aí, do momento fletor. Muito bem. Então, somando esses dois casos aí, ó. Então, é só somar. Então, no ponto B vai ficar 11,25 de tração menos 3,75 de compressão, que vai dar 7,5. No ponto C vai ficar 11,25 aqui de compressão mais 3,75 de compressão, que vai dar 15 PSI, tá certo? Então, a resposta das cargas combinadas é isso aqui, ó, tá? Aqui o desenho E, tá? Figura 8,3E, tá certo? Então, fica desse jeito. Então, repare bem, se isso aqui for uma viga de concreto, ou então como aquela torre lá de alvenaria, você vai ver que se ela não tiver sido calculada para suportar essa carga de tração de 15 PSI, ela vai quebrar, ela vai rachar, ela vai danificar, tá certo? Então tem que comparar esse 15 PSI se ele é menor ou igual a tensão, né, admissível a isso, senão ela vai tombar, né? Muito bem, então vamos ver o que ele escreve aqui, tá certo? Então no ponto B está mostrando o estado de tensão. O que é o estado de tensão? É como a tensão se comporta naquele ponto. Então, retirar um cubinho de amostra no ponto e coloca, né, a direção onde está sendo aplicada, está atuando a tensão e o seu valor. Então, estado de tensão no ponto B. No ponto C, a mesma coisa, tá? Tira o cubinho de amostra e coloca a setinha mostrando a direção, se está em tração ou compressão e o valor. Então, isso nós chamamos de estado de tensão, tá certo? Então, aqui, ó. Ali ele já fez direto, né? Fazendo por inspeção, já montou, tá certo? Mas aqui ele pode fazer usando cálculo, né? Então vamos ver, superposição. Se a distribuição da tensão normal forem somadas algebricamente, a distribuição de tensão resultante será como mostrado na figura 8.3e. Apesar de não ser requerida neste caso, a localização da reta de tensão nula é determinada pela proporção dos triângulos, ou seja, 7,5 PSI está para x, assim como 15 PSI está para 10 menos x, que vai te dar x é igual a 3,33, tá certo? É o local onde é zero, tá? Então aqui, ó, o local onde é zero. Então o zero aqui, repare, né, que quando é só o momento fletor, o ponto zero ocorre bem na linha neutra, tá? Já devido às cargas combinadas, repara que ela vai puxar o ponto zero, ó, um pouco mais para cá em x, ó, tá certo? Que ele calculou, deu 3,33, tá certo? Então repara só. Então, concluindo aqui o exercício, então é assim que faz esse tipo de análise, tá certo? Cargas combinadas, tá? Então espero que você tenha entendido, tá? Como a gente tem falado aqui, muitos professores, devido à pandemia, a gente está dando aula, né, à distância, online, tá? Gravando vídeos para colocar para os alunos estudarem como apoio, tá certo? E muitas vezes ocorre como aconteceu agora, né? Alguém ligou, eu estou gravando via celular e aparece. Então, você leva em consideração isso aí, mas espero que eu tenha ajudado você a entender esse exercício e entender essa parte da disciplina. Então, um abraço, tá? E até a próxima vez, ok? Então, vou sair aqui do ar. Então, até mais.